Você não está louco, você não está perdido e você não é fraco. Aquela sensação que traz dentro de si, esse vazio que não consegue explicar, essa estranha certeza de que este mundo não é seu lar, não é uma ilusão, é um sinal, uma pista, um eco de algo que sua alma já sabe, mas que sua mente esqueceu. E hoje, pela primeira vez, você vai entender o porquê. Mas aviso, o que você vai ouvir neste vídeo não é uma história qualquer, não é uma teoria, não é espiritualidade reciclada, não é entretenimento, é uma chave, aquela que pode abrir a porta mais importante da sua vida. E uma vez que você a abra, não terá como fechá-la de novo, porque o que Rudolf Steiner revelou não está nos livros escolares, não está nos noticiários, não está nas palestras motivacionais. Está escondido, deliberadamente oculto, pois, se todos soubessem, todo este sistema colapsaria. Se algo dentro de você sempre sentiu que está aqui por um propósito maior, se alguma vez olhou para o céu com uma tristeza inexplicável, se já sentiu que está aguardando algo, embora não saiba o quê, então fique até o último segundo, porque isso não é só um vídeo, é um portal, e você está prestes a atravessá-lo. Já sentiu que simplesmente não se encaixa aqui? Não se trata de estar deprimido ou passando por um momento ruim, é algo mais profundo. Uma voz interior que sussurra que este lugar, este mundo, esta realidade não são seu verdadeiro lar. Como se você tivesse sido lançado num palco que não lhe pertence, como se fosse um ator que esqueceu seu papel, mas que, ainda assim, sabe que não faz parte daquela peça. Não é uma teoria maluca. Rudolf Steiner sabia, não só intuía, ele viu, entendeu e explicou. E quando você começar a ouvir o que ele revelou, algo dentro de você vai reagir. Algo muito antigo, que talvez carregue desde antes de nascer. Steiner falou de uma verdade que para muitos é incômoda demais até para ser tocada, pois, se for verdadeira, e há motivos para crer que sim, então tudo o que consideramos real começa a vacilar. O que ele afirmou com firmeza foi isto: muitos seres humanos na Terra não são originários daqui, não são deste plano, não são desta frequência. Steiner os chamou de almas deslocadas, espíritos provenientes de realidades distintas, com naturezas distintas, com propósitos que não se encaixam no barulho e na lógica deste mundo. E o mais brutal, quando essas almas encarnam, esquecem tudo. Mas seu corpo não esquece, seu coração não esquece, e por isso sentem aquela nostalgia, aquele vazio que nenhum sucesso, nenhuma relação, nenhuma conquista material consegue preencher. Como perceber que você é uma dessas almas? Há sinais, e, se está ouvindo isto, provavelmente já conhece vários deles, mesmo que não lhes tenha dado um nome. Steiner descreveu com clareza quase desconfortável. São pessoas que, desde pequenas, olhavam o céu com uma melancolia estranha. Sentem-se desconfortáveis com regras sem sentido e perguntam por quê, quando todos os outros simplesmente obedecem. Não suportam a injustiça, não porque foram ensinadas a isso, mas porque sua estrutura espiritual não o tolera. Podem sentir o sofrimento alheio como se fosse próprio. Têm uma memória emocional que vem de antes desta vida, embora não saibam como explicá-la. E é aqui que a coisa fica ainda mais densa. Steiner dizia que essas almas deslocadas não vieram por acaso. Foram trazidas, chamadas, arrastadas. Algumas voluntariamente, outras nem tanto, mas todas com um propósito. Esse propósito está enterrado sob camadas e mais camadas de esquecimento, trauma e programação cultural. Por isso o mundo se mostra tão hostil para elas, porque estão aqui com uma sensibilidade que não se ajusta à brutalidade deste plano. São como instrumentos afinados a uma música que não se ouve aqui, e por isso sentem que estão no lugar errado, como se vivessem em uma realidade regida por leis alheias, como se tudo ao redor tivesse um filtro cinza, uma distorção que os separa do verdadeiro significado das coisas. Steiner dizia que essas almas foram testemunhas de mundos que funcionavam sob leis não físicas, não econômicas,
mas espirituais. Realidades onde a cooperação era a base, não uma utopia. A beleza não era luxo, mas necessidade da alma. O tempo parecia diferente. O ser não se sentia preso a um corpo, mas expandido. E ao chegar aqui, o primeiro sentimento dessas almas é claustrofobia espiritual. Uma sensação de estar enclausurado numa caixa demasiado estreita para sua verdadeira essência. Nenhuma outra pessoa nota isso por fora. Tudo parece normal, mas, por dentro, essa alma chora. Já aconteceu de você estar rodeado por gente e ainda assim sentir-se completamente só? De participar de uma conversa e sentir que não está realmente lá? Que tudo o que faz parece encoberto por um véu de irrealidade, como se fosse uma simulação mal feita? Steiner dizia que essa é a memória adormecida de outros mundos tentando emergir. Não são alucinações, não é ansiedade, é uma verdade reprimida. Porque, se você se lembrasse de golpe, de quem foi e de onde veio, não suportaria. Ainda assim, pouco a pouco, essas memórias começam a se filtrar. Às vezes em sonhos, às vezes em visões espontâneas, às vezes naquela sensação inexplicável de déjà vu que te deixa com o coração pulsando mais forte. E a mais, Steiner assegurava que essas almas deslocadas têm uma vibração distinta, e é isso que as faz sentir-se estranhas, fora de lugar, incompreendidas. Muitas acabam se isolando não por não querer companhia, mas porque sentem que ninguém as entende. As conversas superficiais as exauriam e precisam ficar sozinhas para respirar. Mas nesse isolamento muitas vezes se esquecem de si mesmas, e é aí que o sistema as captura, pois o sistema é desenhado para isso, para que esqueçam, para que achem que esse vazio que sentem é um problema psicológico, uma falta de ambição, um sinal de que algo está errado com elas. Quando, na verdade, esse vazio é a pista de que há algo mais esperando para ser lembrado. Steiner não falava disso como consolo, não distribuiu tapinhas nas costas. Ele falava como advertência, pois nem todas essas almas despertam. Muitas se perdem, se afundam em confusão, desespero, apatia, porque o esquecimento é profundo e este mundo não foi feito para almas sensíveis. Mas se uma delas consegue romper a névoa, se consegue lembrar ao menos um fragmento, então tudo muda. Ela começa a ver sinais, a encontrar outras almas parecidas, a entender por que sempre sentiu que não pertencia e, mais importante, a se lembrar por que veio. E aqui vem o mais brutal do que Steiner revelou. Muitas dessas almas não vieram apenas para lembrar, vieram para mudar, para semear algo, para atuar como pontos de conexão entre este mundo e aqueles de onde procedem. Por isso sentem uma pressão interna inexplicável, uma necessidade de buscar, criar e transformar, mesmo sem saber como ou porquê, porque sua missão não está no plano racional. Está codificada em sua energia, em sua vibração, em sua forma de ser no mundo, por mais que às vezes se sintam despedaçadas por dentro. Se você se reconhece nisso, é porque, provavelmente, é uma dessas almas. Não está louco, não está sozinho, não está defeituoso. Está recordando. E isso é o mais importante que você pode fazer agora. E se eu dissesse que esse vazio não é uma falha, mas uma memória que você não consegue traduzir em palavras humanas? E que essa constante incomodidade, essa incerteza sobre onde se encaixar, é o sinal mais claro de que você está exatamente onde precisa estar, por mais que tudo dentro de você grite o contrário. Rudolf Steiner não falava disso como filosofia barata. Ele afirmava como verdade velada. Há seres encarnados hoje que, em essência, são viajantes interdimensionais. Não poética, mas literalmente almas que cruzaram planos, sistemas, realidades e que, ao aterrissar aqui, perderam a conexão consciente com sua origem, mas não totalmente. Algo fica, algo no corpo, no olhar, na energia, e essa vibração não se pode falsificar. Por mais que você tente se encaixar, sempre haverá uma parte sua que não cabe nesta caixa chamada mundo físico. Steiner foi além. Disse que a Terra é um nó, um ponto de interseção, não um destino final.
mas um campo de prova, uma zona de passagem onde correntes de consciência distintas colidem, se misturam e se desafiam. Por isso este mundo é tão contraditório, tão belo e cruel ao mesmo tempo, e por isso certas almas que chegam aqui sentem que caminham num terreno minado. Cada passo requer energia absurda, pois para elas este plano é denso, o tempo é lento, as emoções estagnam, a matéria dói. E essas almas que vêm de planos onde a intenção cria realidades instantaneamente, onde a comunicação é telepática, onde o amor não é um sentimento, mas uma força estruturante, sentem-se aprisionadas numa espécie de prisão suave, onde tudo é lento, artificial e profundamente limitado. Não é que odeiem a Terra. Muitas sentem uma conexão intensa com a natureza, pois a Terra, em sua forma pura, ressoa com as frequências daqueles outros mundos, mas não o mundo humano. As estruturas sociais, os sistemas de controle, as regras impostas lhes parecem um software incompatível. E isso gera um desgaste constante. Steiner explicava: essas almas funcionam com um sistema operacional distinto, e quando forçadas a operar sob as regras humanas, se corrompem, apagam, perdem energia vital. Por isso, muitos desenvolvem fadiga crônica, distúrbios do sono, sensibilidade extrema ou até sintomas físicos inexplicáveis pela medicina, porque não é o corpo que está mal, é a alma que adoece por estar desconectada de sua fonte. Mas aqui vem o interessante. Steiner dizia que essa desconexão não é permanente, não é condenação. É um processo, parte do design. Se essas almas se lembrassem de tudo desde o início, não poderiam realizar o que vieram fazer. Seria doloroso demais, avassalador demais. Precisam esquecer para mergulhar, tocar o fundo, entender a experiência de viver como humanos limitados, com medo, dúvidas e dor, pois só assim poderão transformar algo real aqui. E é aí que a incerteza se converte em propósito. Quando uma dessas almas começa a lembrar fragmentos, não é casualidade. É o começo do processo de reintegração, de reconexão com seu verdadeiro sistema. É como se lentamente recebessem atualizações de seu mundo de origem. Sonhos lúcidos, sincronicidades absurdas, encontros sem lógica, vozes internas que guiam e, às vezes, uma tristeza tão profunda que parece vir de outra vida, porque vem de outra vida. E este não é um discurso bonitinho. Steiner falava de escolas espirituais invisíveis, lugares não físicos onde essas almas são preparadas antes de encarnar, onde assinam pactos, acordam missões, treinam para o que virá. Mas, ao cruzar o véu, esquecem, e o livre-arbítrio entra em cena. Ninguém as obriga a lembrar. Tudo depende de se prestar atenção aos sinais, de ousar olhar além do ruído. Muitas vezes, esses sinais se disfarçam de crises, perdas, vazios insuportáveis, pois a alma responde à dor como a um alarme, e, só em meio ao colapso, o despertar pode começar. Por que tantas almas deslocadas estão encarnando agora? Essa foi uma das grandes revelações de Steiner. Ele disse que atravessamos uma transição planetária, que a humanidade está prestes a cruzar um limiar invisível, e para que isso ocorra, são necessários ancoradouros, pontos de luz, faróis conscientes. Não milhares nem milhões, mas apenas os suficientes para sustentar a frequência que permitirá a transição. Esses faróis são essas almas que não se sentem daqui, pois não são daqui. Vieram para trazer códigos de outros mundos, ideias que não se encaixam na lógica atual, energias que desprogramam, rompem a inércia e abrem portas para futuros possíveis. E por isso, o sistema as ataca. O sistema reconhece a ameaça não física, mas espiritual, pois uma alma desperta pode desencadear um efeito dominó que desconstrói séculos de programação. Já se perguntou por que tudo conspira para distraí-lo? Porque o ruído não cessa. Publicidade, redes sociais, notícias, caos constante? Porque o sistema sabe que, se você permanecer em silêncio tempo suficiente,
Algo despertará dentro de você. Steiner foi claro. A alma deslocada precisa de silêncio para lembrar, de momentos de quietude para reconectar-se à sua origem. Mas este mundo não foi feito para o silêncio, e sim para mantê-lo correndo, competindo, comparando-se, de modo que você não se lembre. Permaneça perdido, funcional, mas vazio. Agora, ouça isto. Steiner afirmava que há certas almas que não vieram sozinhas, mas em grupos, clãs, famílias cósmicas, e no momento certo se reencontram. Não por acaso, não por coincidência, mas por atração vibracional. É aquela sensação de já te conheço de algum lugar. Uma conexão imediata e inexplicável. E quando essas almas se reúnem, algo se ativa, memórias adormecidas se abrem, potências mútuas se intensificam e o despertar acelera. Portanto, se você ouve isto e sente que está sozinho, não desista. Há outros como você, talvez mais perto do que imagina. O que fazer agora mesmo? Steiner não dava receitas mágicas, mas dizia: observe e sinta. Desconfie do que parecer vazio. Não se prenda às etiquetas que lhe impuseram. Siga o rastro do que o comove profundamente, pois ali, naquilo que o faz vibrar sem lógica, estão as pistas. O que o emociona sem razão, o que o chama sem explicação, isso vem de sua origem. Não é capricho, é guia, é memória, é verdade. E lembre-se, você não precisa convencer ninguém. Sua tarefa não é provar que isto é real, mas lembrar quem você é. Talvez não lembre com clareza, mas há algo em você que sabe. Este nunca foi seu primeiro lar. Jamais foi. E quando Steiner falou sobre isso, não usou metáforas. Disse, com a mesma serenidade com que alguém diz: o céu é azul, que muitas almas que hoje caminham pela Terra vêm de realidades anteriores. Não galáxias distantes, embora algumas o sejam, mas níveis de existência completamente distintos deste. Alguns desses mundos já não existem. Outros evoluíram para planos tão sutis que seriam invisíveis para nós. Mas todos tinham algo em comum, uma vibração muito diferente da deste mundo, e as almas que vêm dali sentem isso. Não sabem explicar, mas carregam na pele. Há almas que procedem do que Steiner chamou de esferas solares, consciências formadas em torno da energia pura da criação, onde a vida não tinha forma física, onde a luz era inteligência e o movimento era vontade. Lá não se falava nem se pensava como aqui. Tudo era instantâneo, uno com tudo. Imagine viver num estado sem separação entre você e o que o rodeia, onde não há necessidade de palavras, pois tudo se percebe ao instante sem filtros. Essas almas, ao chegar ao nosso plano, experimentam algo como uma amputação espiritual, sendo arrancadas de uma imensa teia de conexão infinita e lançadas num corpo limitado, com sentidos grosseiros, num mundo que avança a golpes de tempo, esforço e sofrimento. Por isso, muitos sentem desde sempre que algo foi quebrado ao nascer. Não têm palavras para isso, mas sentem como uma perda inexplicável. Outras vêm do que Steiner chamou de civilizações etéricas, mundos onde a matéria existia, sim, mas num estado tão refinado que era quase fluido, onde o pensamento moldava a realidade diretamente. Lá, a beleza não era estética, mas lei, era equilíbrio. Tudo era projetado para harmonizar, expandir e elevar. As almas que vêm de lá, ao aterrissar aqui, ficam desorientadas diante do caos, da brutalidade e da feiura aceita como normalidade. Sofrem com o barulho, com a falta de sensibilidade, com a pressa vazia. Não entendem como tanta gente vive no piloto automático, não por arrogância, mas porque dentro delas ainda vibra a memória de outra forma de existir, mais coerente, sensível e verdadeira. E a cada dia neste mundo, o contraste dói. Há também quem venha de mundos escuros, e isso não significa que sejam maus ou negativos, mas que atravessaram planos onde a escuridão fazia parte do aprendizado, onde o conflito era a evolução, onde a consciência se forjava na dor, no silêncio e na perda. Essas almas carregam sabedoria brutal.
às vezes melancólica, às vezes selvagem. Não buscam luz, pois já a conhecem. Buscam equilíbrio, pois sabem que sem sombra não há transformação. Steiner dizia que estas almas são catalisadores, feitas para incomodar, romper estruturas e provocar despertares no caos, e por isso muitas vezes são rejeitadas e temidas, pois trazem um fogo inapagável que irrita quem ainda dorme. E ainda há mais. Steiner falou de almas que não vêm de mundos propriamente ditos, mas de estados de consciência coletiva, seres que não conheciam o eu individual até encarnarem aqui, que viviam fundidos ao todo, sem ego, sem desejo, sem identidade própria. Para elas, a experiência humana é loucura. Ter um corpo, um nome, uma história, lhes parece absurdo. Por isso, geralmente são as mais silenciosas e introspectivas. Têm dificuldade de expressar-se, de manter relacionamentos, pois não compreendem códigos de separação. No fundo, anseiam voltar ao estado de fusão, mas sabem que vieram para experimentar o oposto, o eu, a separação, e aprender com isso também. Então surge a pergunta inevitável: por que vieram aqui? Por que se perderam num mundo tão contraditório, doloroso e hostil à sua essência? Steiner foi claro: não foi por castigo, não foi por erro, mas por escolha. Ainda que hoje não se lembrem, vieram porque este plano, por mais caótico que pareça, é um dos mais férteis para a transformação profunda da alma. Aqui, nesta densidade, neste corpo, nesta dualidade brutal, podem ocorrer saltos evolutivos que em outros mundos levariam eras inteiras. Aqui, a alma é testada, fortalecida, afinada e transformada, embora o preço seja alto e muitas se partam no processo. O corpo humano, dizia Steiner, não foi feito para suportar certas frequências elevadas por muito tempo. Por isso, essas almas frequentemente adoecem sem razão médica aparente, ou sentem emoções que não lhes pertencem, ou absorvem a energia de pessoas e lugares de forma descontrolada, porque estão calibradas para outros ambientes. Ainda assim, vivem aqui, carregando todo o peso dessa experiência humana, não por masoquismo ou punição, mas porque no fundo sabem que há algo que precisam integrar. E, ao integrar, podem trazer de volta fragmentos daqueles outros mundos, encarná-los aqui, e isso muda tudo. Mas não é fácil, e Steiner sabia disso. Ele dizia que um dos testes mais difíceis para essas almas é a solidão existencial, a sensação de que ninguém pode realmente entender o que carregam dentro. Uma desconexão profunda que não se resolve com companhia nem com amor romântico, pois não é uma solidão do coração, mas da alma, a nostalgia de outros céus, outras frequências, outra forma de existir. Por mais que tentem ignorar, ela retorna no silêncio, na madrugada, nos dias normais em que algo essencial falta, e essa é a fissura por onde o lembrete começa a penetrar. E aqui vem uma das revelações mais inquietantes de Steiner. Algumas almas não vieram por si mesmas, vieram por outros, por amor, lealdade, promessas feitas em outros planos. Alguns desceram porque não queriam deixar quem ainda não estava pronto. Outros, por ver o futuro deste mundo e não poder ficar sem fazer nada. Essas almas trazem uma missão que nem sempre é clara nem confortável. Às vezes, só sua presença já basta para começar a mudar o campo. Às vezes, não precisam de grandes feitos, apenas lembrar quem são e viver a partir daí. Se você chegou até aqui e algo dentro de você estremeceu, se algo se moveu, mesmo sem entender por quê, não ignore. Não é coincidência, é memória, é ressonância, é parte de você clamando para ser lembrada. E se o esquecimento não é falha, mas ferramenta, se esse vazio que sente não é falta, mas pausa imposta para protegê-lo, Steiner falava do véu do esquecimento da alma como um dos mistérios mais profundos da existência humana. Não via isso como maldição, mas também não como benignidade. Descrevia como um véu inteligente, vivo e denso, colocado antes que a alma encarne no corpo humano,
que não apenas apaga memórias de vidas passadas, mas também a lembrança de outros mundos, outras formas de ser, das promessas feitas e das guerras travadas antes do nascimento. Porque se a alma recordasse tudo, não conseguiria funcionar aqui. Steiner dizia que pouco antes de encarnar, a alma atravessa um limiar vibracional que ativa o véu do esquecimento, um desligamento progressivo, uma desconexão gradual. O que a alma recorda por último, antes de cruzar, é uma sensação intensa. Pode ser amor, angústia ou senso de missão urgente. Mas ao entrar no corpo, tudo se apaga, não por proibição, mas porque a densidade deste plano não suportaria tanto peso dentro de um corpo humano. Assim, a alma esquece o que foi, esquece o que sabe, esquece porque está aqui, mas não se apaga completamente. E é aí que começa a verdadeira história. Se esse tema desperta seu interesse, o e-book do canal Esoterismo Sem Mistérios, a linguagem do invisível, fixado no primeiro comentário, aprofunda esse conhecimento com ainda mais clareza e sabedoria. Vamos continuar, porque mesmo sem lembrar com a mente, seu corpo recorda, seu coração recorda, sua intuição recorda, e começam a emergir aquelas sensações estranhas, aquela tristeza sem origem, aquele anseio que nada supre, aquela inquietação mesmo nos momentos felizes, como se vivesse uma vida emprestada, como se outra pessoa sonhasse por você. E ao tentar explicar, faltam palavras, pois não se trata de ideias, mas de vibrações sem tradução neste idioma. Steiner falava que o véu do esquecimento não apenas age ao nascer, mas é reforçado ao longo da vida, pela educação, cultura e costumes. Tudo conspira para mantê-lo ativo, para que você não faça perguntas incômodas. Não busque demais, se contente com o visível, o concreto, o que se pode medir. E, se o questiona, se sente algo está faltando, logo rotulam-no de esquisito, distraído, pouco realista ou instável, pois o mundo inteiro, sem saber, colabora para manter aquele véu intacto, não por maldade, mas por medo. Se você começasse a se lembrar, não conseguiria mais viver como antes, e isso amedronta, mas a alma é teimosa e cedo ou tarde empurra, busca fissuras. Steiner dizia que o despertar tem início em pequenas ranhuras nesse véu, momentos aparentemente insignificantes que, no entanto, o rompem. Um sonho vívido, uma frase chocante, um encontro com alguém que o olha como se o conhecesse há 1000 vidas, um silêncio tão intenso que faz ouvir algo além de seus pensamentos. E então, algo se abre. Você não sabe o que é, não sabe por que chora, não sabe por que estremece, mas sente. O véu está rasgando, você está recordando. E aqui está algo que ninguém lhe diz. Lembrar nem sempre é agradável. Muitas vezes é doloroso, porque não só as coisas belas retornam à memória, mas tudo o que perdeu, tudo o que teve de abandonar para estar aqui. Steiner comparava a sair de uma caverna após anos na escuridão. A luz dói, queima, cega, mas é real, e uma vez que a vê, não dá para fingir que não sabe. Ao rasgar-se o véu, o primeiro sentimento de muitas dessas almas é a confusão. Não sabem em quem confiar, não sabem no que crer. Tudo o que parecia seguro agora vacila, e isso é normal, pois estão entre dois mundos. O antigo já não se encaixa, mas o novo ainda não se revela totalmente. Estão na terra de ninguém, naquela zona cinzenta em que o aprendizado perde sentido, e o novo ainda é só intuição. É aí que muitos se assustam, querem voltar atrás, apagar a luz, mas a alma não permite, pois, uma vez iniciado o processo, ele é irreversível. Steiner dizia que há guardas nesse limiar, seres, energias, entidades que protegem o limite entre o esquecimento e a memória. Não estão lá para proibir, mas para testar, para assegurar-se de que você está pronto, pois recordar traz poder, mas também responsabilidade. Quando você recupera partes de sua memória espiritual, começa a impactar seu entorno,
Sua vibração se altera, sua presença se transforma, suas decisões não podem mais ser as mesmas, não pode mais se conformar com uma vida sem sentido. E isso envolve perdas. Steiner foi explícito. O despertar da alma frequentemente destrói a vida anterior, não como castigo, mas como consequência inevitável, pois o que antes tolerava, agora não pode sustentar. O que antes fingia, já não cabe dentro de você. E isso dói, mas também liberta. Outra revelação de Steiner: o véu não é igual para todos. Alguns têm-no mais tênue, outros mais denso, dependendo de muitos fatores. Nível de consciência alcançado antes de encarnar, propósito específico desta vida, feridas não curadas de existências passadas. Há almas que, desde crianças, trazem memórias ativas, veem coisas, ouvem vozes e sabem coisas que não deveriam saber. E há outras que passam décadas sem lembrar de nada, não porque estejam dormindo demais, mas porque seu despertar deve ocorrer no momento exato, quando tudo se alinhar. E havia muito mais dor. Ao romper-se o véu, surgem emoções enterradas, tristeza ancestral, raiva inexplicável, sensação de perda sem origem. Tudo faz parte do processo, pois ao lembrar quem você é, também percebe o tempo que viveu sem saber. Tudo o que fez por medo, tudo o que calou para se encaixar, quantas vezes traiu sua essência sem saber, e isso custa, mas também devolve você a si mesmo. Steiner deixou um aviso: não force o despertar, não tente rasgar o véu à força, pois se vier cedo demais, pode despedaçar sua alma. Cada lembrança tem seu ritmo, e os sinais chegam quando você está pronto. O único a fazer é estar atento, não negar o que sente e não racionalizar o inexplicável, pois a memória da alma não chega pela mente, mas por vibração, por ressonância, por intuição, por pele. Se sentiu algo acender dentro de si recentemente, se tem tido sonhos estranhos, visões, padrões que antes ignorava, se sente cada vez mais estranho a este mundo, é porque está atravessando o limiar, rasgando o véu. E embora ainda não saiba para onde leva, uma coisa é certa: você nunca mais será o mesmo. Talvez já tenha percebido algo sem conseguir nomear por completo. Nem tudo que o impede neste mundo provém de você. Há forças que não se veem, influências não anunciadas, mas que atuam desde o nascimento. Steiner foi direto. Há entidades que trabalham para que você nunca lembre quem é. Não por ódio pessoal, mas porque seu despertar interrompe uma ordem artificial que há séculos tentam manter. Despertar a alma não é apenas busca pessoal, é ato revolucionário. Quando uma alma deslocada lembra, emite uma frequência distinta, uma vibração de verdade que dissolve estruturas. E por isso, as interferências começam. Não espere grandes ataques dramáticos. Muitas são sutis, silenciosos, invisíveis, mas estão lá com o único objetivo de mantê-lo dormindo. Algumas interferências não são conscientes. Vêm de pessoas que repetem padrões, pais que não entendem sua sensibilidade, professores que ridicularizam suas dúvidas, amigos que o empurram para a distração em vez de incentivar a exploração de seus sentimentos. Tudo condiciona, apaga, adormece, mas há também interferências conscientes, que sabem exatamente o que acontece quando você medita, quando lembra, quando entra em silêncio, e não lhes convém o seu despertar. Steiner chamava essas forças de contrárias ao desenvolvimento da alma. Não são demônios no sentido religioso, mas inteligências antigas existentes nos pliegues da realidade. Algumas são alheias ao mundo humano, outras estão integradas, vivendo no medo, no caos, na distração e na confusão. E o mais inquietante, não precisam atacá-lo diretamente, só têm de convencê-lo de que é pequeno, de que está só, de que nada disso faz sentido, e fazem isso tão bem que você acaba acreditando que são seus próprios pensamentos. Além disso, existem vínculos energéticos. Ao não lembrar quem é, forma relacionamentos que reforçam o esquecimento. Vínculos onde sua sensibilidade é tratada como fraqueza, sua intuição é ridicularizada.
E essas conexões criam laços que impedem o acesso à memória. Não porque essas pessoas sejam más, mas porque também estão presas ao mesmo sistema e, sem saber, tornam-se agentes do véu. O mais sombrio que Steiner revelou foi isto: algumas almas são rastreadas antes mesmo de nascer, pois sua luz e seu potencial são visíveis em outros planos, e certos sistemas de controle espiritual têm protocolos para detectá-las. Elas costumam ter vidas particularmente difíceis, nascem em ambientes disfuncionais, sofrem traumas precoces, são privadas de amor, cuidado e acolhimento, pois uma alma ferida é mais fácil de manipular, de fazê-la duvidar, de mantê-la dormindo. Ainda assim, muitas despertam porque algo dentro delas não se rende. Steiner também falou do linguagem como interferência. Palavras, conceitos, nomes podem aprisionar a alma. Se você se identifica como sensível, intenso ou instável, acaba adaptando-se a essas etiquetas. Mas você não é isso. É uma memória adormecida. E cada vez que opta pelo silêncio em vez de fingir, cada vez que escolhe a verdade desconfortável em vez da mentira conveniente, está enfraquecendo as interferências. Mas isso tem um preço. Steiner deixou claro que, ao lembrar quem é, ao rasgar o véu, você se torna alvo, não por ser especial, mas porque se torna perigoso para o sistema. Ele não pode mais manipulá-lo com medo, nem distraí-lo com ruído, nem usar a culpa para confiná-lo, pois você deixa de operar a partir da programação e passa a operar a partir da sua essência. E isso desestabiliza tudo. Por isso, muitas vezes, justamente quando você está despertando, acontece uma tempestade. Rompem-se relações, desmoronam projetos, você adoece, sente-se sem rumo, sem certezas. Não é castigo, mas resistência. É o sistema colapsando diante da sua nova frequência, a velha realidade tentando arrastá-lo de volta. Mas, se não ceder, algo se quebra, algo se liberta, algo se revela. Steiner chamou isso de guerra silenciosa. Uma batalha que não se trava com armas, mas com atenção, clareza e verdade. Cada vez que você escolhe sentir em vez de fugir, cada vez que se pergunta, isso é meu ou me implantaram? Você está vencendo, pois começa a ver, a diferenciar e a lembrar. E talvez tudo que sofreu, tudo que perdeu, tudo que não entendeu tenha sido a forma como sua alma atravessou o ruído para chegar até aqui, para ouvir isto, para confirmar o que sempre soube. Você não está louco, não está quebrado, está despertando. E é por isso que o atacam, mas não podem detê-lo. Se chegou até este ponto, não é qualquer um. É daqueles que vão até o fim. Comente 100% e deixe o mundo saber. Há um momento que ninguém avisa, um instante que não chega com aplausos nem com claridade celestial. É silencioso, bruto e às vezes devastador. É o momento em que você lembra, não com a mente, mas com a alma. Não como uma ideia bonita, mas como uma certeza que atravessa e não se vai. E nesse instante, tudo que antes era normal deixa de fazer sentido. Steiner disse sem suavizar: quando a alma recupera a memória, o mundo se torna irreconhecível. Não é que o mundo mude, você muda. E com essa mudança, começa a ver o que sempre esteve diante de seus olhos, mas não podia notar. Vê a programação em cada conversa, a mentira em cada máscara, a repetição vazia em cada gesto cotidiano. Vê como as pessoas vivem sem viver, como correm sem saber porquê, como repetem ideias que não sentem, regras que não entendem, papéis que as apagam. E tudo aquilo que antes tolerava, que antes justificava, agora se torna insuportável. O mais duro não é o que você vê fora, mas o que reconhece dentro. Steiner explicava isso como uma fratura de consciência, pois lembrar não é apenas recuperar algo perdido, mas também confrontar tudo o que fez quando não sabia quem era. E isso dói. Dói olhar para trás e ver quantas vezes se apagou por medo, quantas vezes se contentou com menos do que merecia, quantas vezes mentiu para si mesmo a fim de se encaixar. Não por fraqueza,
mas por sobrevivência, pois sem memória, a alma faz o que pode. Mas agora que você sabe, não dá para continuar do mesmo jeito. Aqui vem o verdadeiro desafio. O mundo não se adapta ao seu despertar. É você quem muda, mas o entorno não. As pessoas que conhecia já não vibram como antes. Os lugares onde se sentia confortável, agora o sufocam. As conversas que antes desfrutava agora parecem absurdas. Não é arrogância, é frequência. Você moveu algo dentro de si que já não se encaixa em seu antigo ambiente, e isso gera uma nova forma de solidão. Steiner chamou isso de segunda queda. A primeira foi o esquecimento. A segunda é lembrar e perceber que está só nesse lembrar. Pois não pode obrigar ninguém a ver o que vê. Não pode compartilhar algo que ainda não se pode explicar. Só pode estar presente, ferido e desperto, sustentando um mundo que desmorona dentro de você, enquanto lá fora tudo segue igual. E muitos nesse ponto desejam voltar atrás, apagar o fogo, fingir que nada aconteceu, pois o lembrar traz peso, responsabilidade e clareza. E você não pode mais se distrair como antes, nem se enganar sem consequências. O mundo não se dobra ao seu despertar. Você é quem se realinha, e quando o faz, o mundo reage. Mas antes disso, você precisa atravessar o deserto, a fase em que tudo cai, tudo é testado, em que sente que não pode prosseguir. Steiner dizia algo que não se esquece. O teste mais difícil chega logo antes de a alma se estabilizar em sua nova vibração. É a última purga, o último desprendimento. Depois disso, algo se alinha em você, e embora ainda não tenha todas as respostas, já não as precisa, pois agora confia não no mundo, nem na lógica, mas em si mesmo, no que carrega dentro, no que não se pode explicar, mas que guia cada passo. Então descobre-se isto: o mundo não muda para se ajustar a você, é você quem muda. E onde antes havia barulho, a consciência. Onde havia reação, a presença. Onde havia medo, a poder. Não poder sobre os outros, mas poder interno. O poder de escolher a cada instante, da alma. Talvez este seja o propósito real do lembrar. Não acumular saber, mas ser. Ser coerente, livre, autêntico. O você que escolheu antes de cair neste corpo. O você que viajou de outro plano, com uma missão que agora começa a se revelar. E esse você está despertando. Há um ponto sem retorno que não se marca por data, nem ritual, nem aplausos. É sutil, quase imperceptível. Mas quando chega, você sabe. É o instante em que tudo o que lembrou começa a tomar forma. Não só sabe que não é deste mundo, mas entende por que escolheu vir. E ali inicia-se outra história. Steiner dizia: lembrar sua origem é só metade do caminho. A segunda metade, a mais complexa e sagrada, é viver a partir desse lembrar, pois agora você sabe que veio com uma missão. Não um destino gravado em pedra, mas um chamamento interno profundo e inegociável. Uma bússola silenciosa que aponta para algo que só você pode dizer, criar e sustentar. Não porque seja especial, mas porque carrega algo único que não se manifestará sem você. E aqui tudo se complica, pois uma coisa é lembrar quem se é. Outra, muito diferente, é manter-se alinhado a isso num mundo que continua seguindo regras que você não reconhece, que o desafia a cada dia. Steiner dizia que a alma encarnada não vem apenas para brilhar, mas para ancorar e semear luz no meio do barro, para sustentar vibração no meio do ruído, para ser um ponto de ruptura num sistema que se alimenta de inércia. E isso cansa, isso queima, pois agora que você sabe, tudo o que faz importa mais. Não pode mais cair na antiga programação, não pode se trair sem sentir como ácido interno. Está sendo observado não por olhos externos, mas pela sua própria alma, pela parte mais elevada de você que o lembra a cada instante. Você não veio para repetir, mas para transformar. Mas transformar o quê e como? Steiner explicou. Sua simples presença, sua vibração, sua coerência alteram o campo. Você não precisa se tornar guru, mestre ou líder.
Basta estar desperto. Cada pensamento alinhado gera ondas que afetam a realidade. Cada emoção integrada liberta outros sem que o saibam. Cada ato consciente abre portas invisíveis no tecido da vida, pois você não opera mais a partir do ego, mas da alma, e isso se nota, embora não diga nada. Steiner também revelou algo inquietante. Muitas almas não descobrirão seu propósito até após os primeiros colapsos, pois a alma precisa de espaço para ativar-se, e esse espaço às vezes só surge quando tudo anterior se desfaz. Relações, carreiras, identidades, rotinas. Essas ruínas não são castigos, mas o solo fértil onde brotar seu verdadeiro caminho. E quando isso ocorre, você sente. Há uma clareza silenciosa, independente de resultados, um saber interno, uma certeza sem lógica que o impulsiona a agir, mesmo sem saber para onde ir. Então vem outra etapa, a manifestação, pois o lembrar não se pode manter apenas como ideia. Precisa converter-se em ação, forma, palavra, obra. Ele dizia que as almas vindas de outros planos carregam códigos ainda inexistentes neste mundo, ideias que não se encaixam no presente, frequências que rompem o estabelecido. E, por isso, quando tenta expressar-se, ninguém o entende. Olham-no com estranheza, rejeitam-no, acusam-no de irrealista, de idealista ou de esquisito. Mas você não pode parar, pois algo dentro de você o impele. Algo quer ser feito, algo precisa ser compartilhado, a despeito do medo, do julgamento e da dor. É aí que começa a verdadeira guerra, não a das interferências externas, mas a interna. Sua parte já desperta contra a parte que ainda busca proteção, conforto e normalidade. Steiner dizia que essa luta é necessária, pois, sem conflito, a alma não se afia, não se fortalece, não se torna clara, mas também advertia. Não se pode lutar consigo mesmo para sempre. Chega o momento de escolher, viver a partir de seu recordar, ou continuar interpretando um personagem que já não o representa. Essa decisão muda tudo. Quando escolhe viver de sua essência, ativa um novo tipo de força, uma energia que desconhecia antes. Não adrenalina, não emoção, mas presença, fogo tranquilo, propósito em estado puro. E essa força começa a abrir caminhos onde antes não havia nada. Surgem pessoas que compartilham seu idioma interno, oportunidades que parecem feitas sob medida, sincronicidades que, ao invés de assustar, confirmam. Você descobre que, sim, o mundo exterior responde quando você responde à sua alma. Mas não esqueça, este caminho não é linear. Não é um despertar único e definitivo, mas uma espiral. Lembra por camadas, cai e ergue-se. Descobre partes novas de si que também estavam adormecidas, pois sua missão não é única, é múltipla, evolui junto com você. Às vezes sustentar, às vezes romper, às vezes calar, às vezes falar. Só você sabe quando cada coisa é necessária. E aqui vai a revelação mais potente de todas. Steiner afirmava que existem outras realidades aguardando sua ativação. Mundos sutis, planos paralelos, formas de vida ainda não manifestas, até que você lembre quem é e comece a agir a partir daí. Você é uma chave, um nó, uma ponte entre o invisível e o visível. Não está aqui apenas para sobreviver, está aqui para abrir portais. E esses portais não se abrem com tecnologia, nem com rezas vazias, mas quando você encarna sua verdade sem medo. Sim, você ainda vai se sentir fora de lugar, ainda terá dias escuros e vai se questionar, pois é humano. Mas já não é apenas humano, já não está em piloto automático. Agora é uma alma consciente num corpo limitado, num mundo que apenas começa a despertar. E esse mundo precisa de você, embora ainda não saiba, embora ainda o rejeite, embora não tenha linguagem para compreendê-lo. Steiner disse de forma simples, mas brutal: aqueles que lembram serão rejeitados antes de serem reconhecidos, pois o mundo teme o que não consegue controlar. E ao lembrar,
Você se torna incontrolável, livre, impossível de domesticar. Não cabe em sistemas, não pode ser manipulado pelo medo, não pode ser reduzido a número, a papel, a etiqueta, pois é o que é, e isso é grande demais para este sistema, mas é exatamente o que ele precisa para evoluir. Então, se hoje se sente estranho, perdido, desconectado, não está falhando, está despertando, está ativando, está cruzando para uma parte do caminho que não tem mapa, mas tem verdade. E o que vem depois disso é maior do que jamais imaginou. Agora que sabe tudo isto, diga-me, realmente acha que foi casualidade chegar até aqui? Não, não foi. Não foi por acaso que algo em você se mexeu a cada palavra, como se já estivesse ouvido antes, em outro lugar, em outro corpo, em outra vida. Pois isto não é informação nova, é memória adormecida, fragmentada, esquecida, mas sempre sua. Só precisava de uma faísca, um detonante, uma fissura no ruído para deixá-la passar. E agora, já não pode voltar atrás. Mas cuidado, não imagine que já entendeu tudo. O que sabe agora é apenas a primeira camada, e o que virá depois não será mais fácil. Será mais profundo, mais real, mais selvagem, pois quando a alma desperta, o mundo responde. Não como espera, não com gratidão ou compreensão, mas às vezes com caos, às vezes com mais confusão, porque você está rompendo estruturas invisíveis, torcendo linhas de tempo, fazendo barulho em lugares que não conhece. E isso, embora invisível, já começou. Sentiu ontem à noite aquele sonho estranho, aquela imagem que surgiu na mente sem razão, aquela sensação de que algo se aproxima e você não sabe o quê. Mas sabe que já sentiu antes? Steiner advertiu. Quando a alma se alinha com seu propósito, ativa-se um pulso, uma chamada que não só afeta a sua vida, mas também a realidade ao redor. Mudam pessoas, muda o corpo, muda o tempo, muda a sorte. Mas além disso, há algo mais, algo que ninguém pode nomear com certeza, algo que não está em livro algum, algo que está se movendo neste exato momento, enquanto ouve isto. E você não está sozinho. Há outros como você em outras partes do mundo, silenciosos, atentos, despertos, aguardando o mesmo sinal, olhando para o mesmo céu, sonhando os mesmos símbolos, lembrando fragmentos de algo maior, algo antigo, algo que ainda não tem forma, mas que muito em breve começará a manifestar-se. Você está pronto? Está preparado para o que virá quando mais almas começarem a lembrar ao mesmo tempo? Pois o que viu aqui não é conclusão, não é resposta, é um portal. E você acabou de atravessá-lo. Obrigado por me acompanhar até aqui, siga firme e até o próximo vídeo.